Graça e paz, meus irmãos. Que alegria nos encontrarmos novamente, mais uma vez juntos, para adorarmos, para louvarmos ao Senhor. Hoje é um dia especial, um dia em que nós podemos estar adorando, louvando ao Senhor, mesmo aí na sua casa, mesmo aí no seu dispositivo. Você que não pôde se reunir conosco presencialmente, pode louvar, pode adorar ao Senhor nesse momento. Então faça desse tempo, desse momento, da sua casa, do lugar onde você está, a igreja onde você pode louvar, adorar ao Senhor. E com certeza isso é muito válido. Deus está presente em todos os lugares, Deus está ouvindo as nossas orações, os nossos louvores, os nossos pensamentos, e com certeza Ele irá abençoar aqueles que o buscam, não é? Então nós vamos dar início a esse momento de culto, a esse momento de celebração, buscando ao nosso Deus em oração. Volte seu pensamento, eleve seu pensamento ao Senhor, enquanto os seus vão se chegando, se é que já não se chegaram, mas vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, ó Deus, esse momento em que nós estamos já reunidos na Tua presença, Senhor, para te prestar um culto que é devido, Deus. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, mas que o Senhor também esteja ouvindo e recebendo os nossos louvores, as músicas que serão entoadas, a leitura da palavra, as leituras que serão feitas, Senhor, ouvindo as nossas orações, ó Pai, e abençoando-nos com a Tua presença e com a Tua paz, ó Deus. É o que nós queremos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então, já dando andamento ao nosso culto, nós vamos fazer uma leitura devocional, essa leitura que se encontra no belo Salmo de número 8, um dos salmos mais belos da palavra de Deus, um salmo muito maravilhoso. Esse salmo que foi lido lá quando o homem pisou na lua, ele leu esse salmo, fez menção a isso, louvando e adorando ao Senhor pela beleza que ele via. Diz assim o Salmo de número 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Salmo de Davi, salmo que fala da beleza e da dignidade do Filho de Deus, do Senhor. Que Deus abençoe. Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Imenso é seu poder, que terra e céu louvor minha alma vai render ao grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, e por mandado seu, minha alma deixa a terra e vai morar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu
será seu infinito amor. Feliz em tudo me fará por onde eu for. Tomou-me pela mão, em trevas deu-me luz, e tenho eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, e nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Seu rosto irei eu ver, firmado em seu amor. Eu hei de sempre engrandecer meu Redentor. Foi por sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, desfrutar esse nome de Deus. Testemunho do nosso Senhor, não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo, transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crer. Ao cativo, liberdade, e ao mundo,
Muito bem, meus irmãos, nós vamos passar agora para um momento especial, momento em que nós vamos colocar diante de Deus as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas preces. Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem apertado o nosso coração, e nós temos vários motivos, muitos motivos para clamar ao Senhor. Agora é hora de nós derramarmos o nosso coração na presença de Deus. São vários motivos, nós precisamos também estar orando pelo nosso irmão Valdeci, que vai submeter uma cirurgia já nessa semana, já vai passar por uma cirurgia, para que Deus esteja ali o abençoando também toda a equipe médica, para que tudo corra bem, e logo nós estejamos com ele, participando conosco normalmente das nossas atividades. E outros irmãos também que se encontram com dificuldade de saúde, que também carecem das nossas orações. Também nós vamos orar pela irmã Ana, que faz aniversário hoje, que Deus esteja abençoando a nossa irmã, dando aí muitos anos de vida para ela, muita alegria, muita saúde e muita paz. Um grande abraço, irmã Ana. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai eterno, quero te agradecer, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede, ó Pai, esses momentos em que nós podemos estar juntos, esses dias em que nós podemos estar juntos, adorando, cultuando ao Senhor, ó Deus. Quero te agradecer, ó Deus, porque em meio a tantas dificuldades do tempo, nós podemos sentir a Tua presença e saber que o Senhor está conosco, ó Deus. Mas agora nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, queremos colocar diante de Ti a nossa cidade, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a nossa cidade, o estado de São Paulo, esteja abençoando o Brasil, Senhor, a nossa nação, ó Pai, nos livrando desse mal, Senhor Deus. Abençoa também as autoridades, dando sabedoria, dando discernimento, Senhor Deus, para que possam tomar as melhores ações, as ações corretas, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a nossa nação nesse momento, Senhor, e cada pessoa, cada família, abençoa as famílias que estão sofrendo agora, que estão sofrendo com seus entes nos hospitais, aqueles que estão enlutados, Senhor Deus, aqueles que estão ali acamados, que o Senhor esteja colocando a Tua mão, Senhor, abençoando também, ó Pai, aqueles profissionais que estão ali a trabalho, em meio a tanta pressão, ó Deus, que o Senhor esteja também dando, Senhor, tranquilidade e paz para que possam fazer o seu trabalho, Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando, guardando, cuidando das nossas famílias, ó Deus. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, que possa haver paz, que possa haver união, que possa haver alegria, sorrisos dentro dos lares, ó Deus. Leva para longe a discórdia, leva para longe o desamor, a desunião, ó Deus. E eu também quero pedir ao Senhor que esteja abençoando os Teus filhos na manutenção dos seus trabalhos, nos seus empregos, ó Pai, que não falte um emprego para ninguém, ó Deus, que não venha faltar, Senhor Deus, o mantimento para nenhum dos Teus servos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o Teu povo, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, meu Pai, e ainda quero pedir a Tua bênção na vida dos nossos irmãos, ó Pai, quero pedir a Tua bênção na vida dos irmãos que têm enfrentado alguns problemas de saúde, ó Deus. Em especial, quero apresentar diante de Ti a vida do nosso irmão Valdeci, Senhor. Que o Senhor esteja o abençoando, ó Pai, nesse procedimento que fará nessa semana. Que o Senhor esteja o abençoando, ó Pai, guardando, guiando os médicos ali, dando direção, Senhor Deus, para que tudo corra bem, ó Pai, para que nós tenhamos a alegria de tê-lo bem conosco, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, e também a irmã Ana, ó Deus, nós somos gratos a Ti por mais um ano de vida que o Senhor concede a ela, que o Senhor esteja abençoando, esteja guardando, trazendo paz, trazendo alegria, Senhor Deus, e tranquilidade nos seus dias, ó Pai. Nós queremos Te agradecer por tudo, Senhor, e pedir ao Senhor que cuida do Teu povo, cuida de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, esses são motivos que nós devemos continuar orando firmes, sem cessar aí, orando aí, para que o Senhor esteja dando a direção e cuidando de cada um de nós aí no dia a dia, tá bom? Quero falar de um outro assunto, que nós estamos fazendo a leitura, todos estão fazendo a leitura do Novo Testamento esse ano, nós estamos fazendo essa leitura, são 260 capítulos, nós já estamos no livro de Marcos, já estamos aí, já caminhando, já
na metade aí do livro de Marcos, aí já nós vamos terminar Marcos e vamos entrar no livro de Lucas. Então, continue lendo, se você ainda não começou, corre, que ainda dá tempo de alcançar todo mundo. Vamos fazer essa leitura, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós saímos ganhando, somos fortalecidos, edificados, somos consolados e ganhamos força para atravessar aí as dificuldades e as tempestades que vêm pela nossa frente. Então, é com a palavra de Deus, com o Senhor ao nosso lado, que nós vamos caminhando e vamos vencendo em meio às provações, em meio às dificuldades. Então, vamos fazer isso. E não esqueça também de estar orando por 3 pessoas. Eu pedi a você no início do ano que estivesse colocando diante de Deus, pedindo ao Senhor que mostrasse 3 nomes para você estar orando. Continue orando por essas pessoas. Se você ainda não tem esses nomes, peça a Deus que mostre esses nomes, Ele vai mostrar os nomes, e nós vamos orando por essas pessoas, pela conversão dessas pessoas, e nós seremos surpreendidos até o final do ano, com o que Deus vai fazer, com aquilo que Deus vai fazer na nossa igreja e na vida dessas pessoas em que nós estaremos orando. Você poderá ser usado por Deus para levar alguém à salvação. É um privilégio muito grande esse que nós temos em mão. Então, comece a orar, continue orando e se preparando para esse momento. Que Deus abençoe a cada um de nós. E agora, eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, um texto muito importante da Palavra de Deus, é o texto da nossa meditação de hoje. Nós já cantamos, nós já oramos, já fizemos toda essa parte que é uma parte muito importante do nosso culto, e agora nós vamos continuar no culto, nós vamos continuar agora fazendo a leitura da Palavra de Deus. Então, vamos à leitura da Palavra de Deus, que hoje será no Salmo de número 40, onde nós leremos dos versos 1 ao verso 5. E assim diz a Palavra de Deus: Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém. Apenas esses 5 versículos que nós vamos conversar, apenas esses 5 versículos em que nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. É o Salmo de número 40. O Salmo de número 40, ele é um cântico, ele é uma oração, ele traz vários ensinos, várias expectativas. Ele conta de coisas, de maravilhas que Deus fez na vida do seu servo. Foi escrito pelo Davi. Davi escreveu o Salmo de número 40, e ele escreveu esse Salmo após um momento em que ele sofreu dura perseguição. Davi estava passando por um momento muito difícil, passou por um momento muito difícil na sua vida, e Davi passou por vários momentos difíceis, passou por anos de dificuldade, e esses anos renderam a Davi esses belos salmos que nós temos hoje. Esses anos de luta, esses anos de dificuldade, esses anos de sofrimento na vida de Davi, o levaram para mais perto de Deus, aproximaram mais do Senhor e fizeram com que ele adquirisse um caráter ainda mais forte, ainda mais especial,
e trabalhado por Deus, nos deixou esse legado, esses salmos lindos que nós temos, esses salmos que falam tanto ao nosso coração, e Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, tudo isso, todo esse sofrimento, toda essa dificuldade que Davi passou, teve o seu propósito, serviu para que no final ele fosse conhecido dessa forma e pudesse dar o seu melhor na obra de Deus, né? O melhor para Deus. Mas Davi, diante desses momentos de dificuldades, desse momento de dura perseguição da parte de Davi, ele se viu obrigado a fugir. Davi precisou fugir e passou muitos anos como fugitivo, muitos anos como fugitivo do rei Saul, e ele se viu obrigado a se escondeu em cavernas, se escondeu em poços, se escondeu em florestas e todo tipo de lugar onde pudesse se esconder. Lá estava ele durante anos como fugitivo do seu próprio rei e também do seu povo. Interessante isso, porque Davi, de repente, estava bem, Davi, de repente, ele estava bem cotado no meio do povo, o povo o aplaudia como herói, o povo dizia que as façanhas de Davi eram maiores do que a do próprio rei, mas, de repente, ele se vê numa situação apresentado e colocado como inimigo do povo de Deus, e aí ele tem que fugir, tem que correr, e se torna uma lenda onde as pessoas faziam menção dele, uma menção negativa dele. Às vezes essas coisas acontecem. Então, tudo aquilo de bom que Davi fez, de repente, foi jogado fora e ele passa, então, a viver à margem, fugindo, correndo, escutando o latido dos cachorros, tendo que correr, fugir deles e se esconder nos piores lugares difíceis da vida. Os lugares mais difíceis ele teve que passar por momentos de tristeza, muitos momentos de solidão, muitos momentos assim. E não bastasse, Davi também tinha muitos inimigos em outros lugares, como os filisteus, por exemplo, que também desejavam vê-lo morto. Outra dificuldade que Davi enfrentava era a distância da sua família, a solidão, que também se levantou a ele como inimiga. Então, Davi estava longe de tudo, longe de todos, e a única esperança que ele tinha, a única companhia que ele tinha em meio a tantas lágrimas, era o Senhor. Muitas vezes nós estamos assim como Davi. Muitas vezes nós nos encontramos como Davi. Muitas vezes nós nos encontramos cercados por perigos, nós nos encontramos cercados por ameaças. Muitas vezes nós estamos no sentido dessa forma e o próprio tempo que nós vivemos nos leva a pensar assim, nos faz entender isso, realmente nos mostra momentos assim que nós realmente estamos em perigo, estamos em ameaça, mas essas ameaças nem sempre são físicas também. Muitas vezes elas se tornam presentes de várias maneiras, e nós optamos então por viver como fugitivos, desejando nos esconder e desejando fugir cada vez mais. Então, esse tempo em que nós vivemos é um tempo propício a isso, é um tempo propício a querermos fugir. Quem não gostaria de fugir e se esconder em casa nesses dias, né? As próprias mídias falam isso, para nos escondermos mesmo, né? E nos protegermos, mas muitas vezes nós fugimos também, desejamos fugir de outras situações. Há pessoas que vivem fugindo. Há pessoas que fogem das dificuldades desse tempo, há pessoas que fogem das doenças, há pessoas que fogem das crises financeiras, há pessoas que fogem de outras pessoas que agem com falsidade, há pessoas que fogem dos amigos da onça, das pressões da vida, pessoas que fogem de si mesmas, e pessoas que fogem até mesmo de Deus. E como existem pessoas que estão fugindo de Deus, mesmo nesses dias difíceis, nesses dias em que nós somos levados a querer estar mais perto de Deus, em que nós precisamos buscar estar mais perto de Deus, há muitas pessoas que estão fugindo cada vez mais de Deus. E na vida, todos nós passamos
assim. Na vida, todos nós passamos por experiências, nós passamos por muitas experiências na vida e nem sempre as nossas experiências são agradáveis. Na vida nós temos que conviver com dificuldades, nós temos que conviver com pressões, nós temos que conviver muitas vezes com lágrimas. E a questão é como nós vamos atravessar os perigos de sofrimento e conseguir suportá-los até que a vitória venha. A questão é essa, é como nós vamos conseguir atravessar isso. Alguém disse, em certa ocasião, que o forte não é aquele que bate, mas é aquele que consegue absorver as pancadas que levou, que consegue suportar os golpes que levou, não é? Então, a questão é essa, como nós vamos conseguir suportar todas as adversidades, todos os sofrimentos, até que a vitória venha. E aí está um dos segredos, né? Termos a certeza de que a vitória virá. Quando nós temos a certeza de que a vitória é certa, quando nós temos a certeza de que essa vitória vem, então nós conseguimos suportar melhor os golpes, nós conseguimos reagir melhor diante de cada coisa. E neste salmo, Davi está longe, Davi está longe, mas ele está alegre pelos livramentos que Deus lhe deu. Ele está muito feliz pelos livramentos que Deus lhe deu, e com ele nós podemos aprender alguns valores que fizeram a diferença na sua vida. Aqui Davi já está livre já dessa perseguição, aqui Davi já está livre dessa problemática, e por isso ele pôde cantar, ele pôde expressar isso através desse salmo. Em primeiro lugar, Davi esperou, versículo 1 diz isso: esperei confiantemente pelo Senhor. É o que ele diz no versículo 5, no versículo 1, perdão. Ele esperou confiantemente pelo Senhor. E aí a pergunta, quem é que gosta de esperar? Vamos falar a verdade, vamos abrir o nosso coração. Quem é que gosta de esperar? Eu não gosto de esperar, eu tenho dificuldade para ficar esperando muito. Eu tenho alguma dificuldade nessa área. Esperar não é uma coisa fácil. Não é uma coisa muito fácil, não é uma coisa simples, mas esperar é algo muito importante. Esperar é algo que realmente tem uma importância grande. Saber esperar é algo fundamental. Nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos aprender e trabalhar melhor isso cada vez mais nas nossas vidas. E nós vivemos em um tempo, em um lugar, em que a dinâmica da vida é diferente. Já percebeu que hoje nós queremos tudo pronto? E quanto mais facilidades nós vamos vendo, quanto mais invenções vão aparecendo, as coisas vão ficando rápidas, a comida fica pronta rapidamente, o arroz fica pronto bem rápido, né? O frango fica frito rapidinho, o micro-ondas ali já resolve o problema. Tudo isso vai acontecendo muito rápido e a gente vai acostumando com esse negócio, tudo na hora, tudo no jeito, e as crianças já nascem assim, já nascem com pressa, e por causa dessa pressa nós somos tomados pela ansiedade. A ansiedade, ela vem junto com a pressa, ela vem junto com o querer logo, nós não sabemos esperar, e isso nos tira a paz. E isso nos tira a comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a esperar, nós precisamos aprender a ter paciência, e a ansiedade, ela nos leva a querer decidir as coisas por Deus. A ansiedade nos leva a querer decidir as coisas por Ele, a querer fazer as coisas por Ele e a tomar decisões e ações levadas pela nossa mente sem a sua aprovação. Fazemos as coisas e depois vamos ver o que acontece, vamos pedir para Deus aprovar, vamos pedir para Deus dar um jeito quando as coisas começam a dar errado, e a palavra de Deus condena esse tipo de ansiedade. A palavra de Deus condena esse tipo de coisa, pois tira Deus do centro e leva o homem a agir como se Deus não existisse. Esse é o grande problema, essa é a grande questão, e é por isso que a ansiedade, ela rouba a paz, ela rouba a alegria, ela rouba a saúde, ela rouba os melhores dias e os melhores momentos na vida de uma pessoa. A resposta, então, à ansiedade, ela foi dada por Jesus. E o que Jesus disse? Disse que basta a cada dia o seu mal.
como essa palavra ela é fiel, como essa palavra é válida, como essa palavra é verdadeira, principalmente nesse tempo em que nós temos que viver um dia de cada vez, e nós estamos sendo desafiados a isso, a viver um dia de cada vez. E o que acontece é que muitas pessoas não têm conseguido administrar isso, e os consultórios estão cheios de pessoas hoje sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão e outras coisas, porque nós ainda não aprendemos ainda que basta a cada dia o seu mal. Nós não podemos tornar um cabelo branco em preto. Nós não podemos aumentar a nossa altura. Nós não podemos fazer isso. E Jesus mostra o problema, pois cada dia tem o seu mal. Mostra a nossa impotência diante desse mal e também mostra que nós não podemos fazer nada diante dele. Nós não podemos fazer nada diante do dia, diante do mal que cada dia traz. E também o cuidado de Deus. Jesus mostra também o cuidado de Deus, que cuida tão bem dos lírios do campo, que cuida tão bem das aves do céu, e ele pergunta, será que Deus não vai cuidar de nós? Será que Deus dá mais valor a uma flor que hoje está viva e amanhã ela já está murcha? Dá mais valor a um passarinho do que a um ser humano, do que a uma pessoa, do que um filho dele, um dos seus filhos? Então, muitas vezes nós esquecemos disso. Nem sempre nós lembramos disso, nem sempre nós nos lembramos desse cuidado de Deus, e aí nós vamos então querendo agir com as nossas forças, com o nosso braço, com a nossa capacidade, com os nossos conhecimentos, e muitas vezes os nossos conhecimentos não levam muito adiante, nós nos iludimos achando que os nossos conhecimentos, que a nossa capacidade, ou que os nossos recursos podem ir muito longe, e aí vem um tempo desse em que tudo isso começa a cair por terra e as pessoas então começam a se afligir ainda mais. Não entre nessa roda viva. Não entre nessa rotina. Não caia nesse erro. Nós precisamos sair desse foco e precisamos aprender então a esperar pelo Senhor. Esperar pelo seu agir, a sua vontade, que é no seu tempo, não no nosso tempo. E muitas vezes nós queremos isso, nós queremos que o tempo de Deus seja o nosso tempo. Marcamos o dia certo para Deus agir, a hora certa para Deus agir, mas o tempo de Deus é o que vale. É o tempo de Deus que é determinado por Ele e não por nós. E esperar requer então 3 qualidades: paciência, confiança e esperança. Então, o verso que nós lemos, ele afirma justamente isso, que Davi esperou confiantemente. Algumas versões aparecem assim: esperei com paciência no Senhor. Para esperar é preciso ter paciência. Para esperar realmente é preciso ter paciência, mas nem sempre nós esperamos com paciência. E o resultado é desastroso. Se a cozinheira não tivesse paciência para tirar o bolo do forno na hora certa, e se ela ficasse abrindo ali o forno a toda hora, esse bolo com certeza não iria crescer, não é? Se ela ficasse mexendo ali no forno toda hora, olhando, abrindo, ansiosa, a cada 5 minutos abrindo o forno, o que aconteceria com esse bolo? Esse bolo não ia dar certo. Esse bolo ia estragar todo. Eu não entendo muito de bolo, mas eu sei que abrir e ficar abrindo e fechando a porta do forno não é bom para o bolo, não é? É a mesma coisa. Isso, então nós devemos aprender a isso. Precisamos aprender que ter paciência e esperar vai resultar em não termos desastres ainda maiores. No texto original, a palavra paciência e a palavra confiança, elas ganham o mesmo significado, porque para esperar é preciso confiança, e esse é o ponto. Para esperarmos, em Deus nós temos que ter confiança. Então o salmista esperou
confiantemente no Senhor. Ele esperou, ele não esperou de qualquer jeito, ele esperou com confiança, ele esperou com certeza de que Deus iria agir. Então, quando nós esperamos confiantemente no Senhor, nós vemos o seu agir em nossas vidas. E que maravilha, podemos esperar com a certeza de que Deus irá agir em nossas vidas. E isso muda todo o foco, percebe? Quando nós esperamos achando que o desastre irá acontecer a qualquer momento, quando nós esperamos apenas a hora das coisas se concluírem, é uma coisa. Agora, quando nós esperamos com a confiança de que o Senhor vai agir nas nossas vidas, isso faz toda a diferença, isso muda tudo. E essa certeza nós precisamos ter em nosso coração. Você precisa ter essa certeza no seu coração, de que o Senhor não está dormindo, de que o Senhor não está viajando, de que o Senhor está presente e que a seu tempo certo Ele vai agir como já tem agido em nossas vidas. A espera confiante fez, então, com que o Senhor se inclinasse até Davi. Davi o esperou com tanta confiança, então o Senhor se inclinou a Davi. Se inclinou a Davi e ouviu o seu pedido de socorro. Deus se inclina lá do seu alto e sublime trono. Lá em cima, onde Ele está, naquele alto e sublime trono, Deus se inclina em nossa direção, se inclina na direção daquele que espera e daquele que confia nele. E esse inclinar de Deus é a resposta às orações e é a resposta à paciência, é a resposta à nossa paciência e a resposta às nossas orações. E olha o que Deus fez, logo no versículo 2, o que Ele fez com Davi: tirou-me de um poço de perdição. Tirou-me de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele fez isso. Deus se inclinou do seu alto e sublime trono e tirou Davi lá do fundo do poço onde ele se encontrava. Davi se encontrava num tremedal de lama, dentro de um pântano, com lama até a cintura, cobrindo já a altura do seu umbigo. Ele já não conseguia mais andar, estava preso ali naquela lama, naquela terra, naquela areia pesada, e não conseguia mais se mover. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você esteja se sentindo assim, no fundo do poço. O texto diz que era um poço de perdição, não era um poço qualquer, era um poço de perdição. O que é um poço de perdição? Era uma cova. Davi já estava lá na cova, como dizem, já estava com o pé na cova, já estava lá no fundo. E o salmista sentia que tinha chegado ao fim, era o seu fim. Ele já estava do fim, ele já não aguentava mais. Ele não sobreviveria a tamanha luta. Estava cercado por inimigos, não tinha mais para onde fugir, já estava sem saída. Davi estava perdido. Davi estava cercado pelo medo e pelo desespero naquele momento. E quantas pessoas hoje estão assim? Quantas pessoas que hoje se encontram assim nessa situação, e muitos, quando estão assim no fundo do poço, desistem. Muitas pessoas, quando estão no poço, se entregam, jogam a toalha. Uma vez, conversando com alguém, há muitos anos atrás, eu disse para a pessoa: você está no fundo do poço, você não vai se entregar, vamos dar um jeito e você vai sair. E a pessoa me disse assim: eu já joguei a toalha, eu não quero mais. E a pessoa se perdeu, e a pessoa realmente jogou a toalha e não saiu mais daquela situação, e não saiu mais daquilo, e não está mais entre nós, porque justamente jogou a toalha. Outras pessoas estão num pântano cheio de lama até a cintura, e aquela lama pesada, eles não conseguem mais avançar, não conseguem mais andar, querem correr, querem andar, mas não conseguem sair daquele lamaçal, estão presos, escorregam, caem, às vezes não têm nem forças para saírem daquilo. E há também aqueles que estão presos no pântano do pecado. Querem sair, mas também não conseguem sair disso, não têm forças.
E se você também está assim, talvez o seu pântano seja esse, e se você está nesse pântano, não desista. Faça como Davi. Não desista, clame ao Senhor. Clame ao Senhor e Ele vai te restaurar, vai te restituir a condição de andar novamente em pé. O texto diz que Deus colocou os seus pés sobre uma rocha. Não foi sobre um lugar qualquer, Deus não tirou daquele pântano, Deus não se inclinou até ele, não tirou daquele fundo do poço para colocá-lo num outro buraco, para colocá-lo num lugar de areia frágil. Uma vez estava numa praia e eu caí num buraco, e alguém veio, me tirou, me ajudou a sair daquele buraco e me colocou num outro buraco. E ali eu passei um momento muito difícil ali, precisou salva-vidas vir me tirar, porque me tiraram do buraco e colocaram em outro. Mas Deus não é assim. Deus não é assim. Ele tira, o texto diz que Deus tirou Davi daquele lugar e o colocou seus pés sobre uma rocha. O original traz a ideia de um lugar alto, de um lugar elevado, não foi um lugar qualquer, foi num lugar bem alto, bem elevado, bem firme, bem seguro. Deus o elevou à sua presença. Lá estava Davi, aquele homem que há pouco estava na cova, que estava no fundo da cova, que estava com o pé na cova. Agora Deus o coloca sobre uma rocha inabalável na sua presença e firmou os seus passos. Deus o colocou sobre a rocha que é Jesus. Jesus é a rocha, e é isso que Deus faz com aquele que espera com paciência, com confiança e com esperança. Ele vem em socorro e o firma na rocha que é Jesus. Então confie, tenha paciência, vale a pena esperar, vale a pena esperar com paciência, vale a pena esperar o tempo de Deus, porque Ele nos coloca sobre uma rocha, sobre a rocha que é Jesus. Mas Davi também teve uma segunda atitude, teve uma outra atitude, e nós podemos aprender com ele, é que Davi louvou a Deus, lá no versículo 3. Lá no versículo 3 ele louva a Deus e me pôs nos lábios um novo cântico. E um hino de louvor ao nosso Deus. Davi louvou a Deus pela vitória. Davi louvou a Deus por essa vitória. Mas veja que esse louvor foi o próprio Deus quem colocou na sua boca. Que interessante, não é? E pôs nos lábios um novo cântico. Deus colocou esse cântico em sua boca, o louvor perfeito, como fruto da alegria produzida pela salvação divina na sua vida. Mas ele não guardou essa alegria para si. O salmista teve uma atitude de louvor e teve uma atitude de testemunho. Ele contou alegremente tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Sua atitude de gratidão é demonstrada primeiramente a Deus, serviu como testemunho a todos que estavam à sua volta e a todos nós que estamos aqui. Ele disse para todos: Deus me socorreu. Deus me salvou, Deus me ajudou, Deus me tirou do pior lugar e estou aqui para contar a história. E nós temos louvado a Deus pelas coisas que tem feito em nossas vidas, pelas pequenas coisas do cotidiano e nas grandiosas, e às vezes nós esperamos coisas imensas, nós esperamos coisas grandes, nós esperamos coisas de suspirar, e esquecemos das coisas pequenas, dos pequenos detalhes. E se nós formos olhar novamente para esse tempo, se nós formos olhar para esses dias em que nós estamos passando, em que todo mundo só reclama, em que todo mundo só vê desgraça, nós podemos ver também a mão de Deus agindo nesse tempo. E como está agindo a mão de Deus nesse tempo? Comece a olhar à sua volta, comece a olhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o cuidado que Deus tem tido contigo todos os dias. No cuidado que Deus tem tido contigo, e só de você estar agora, nesse momento, ouvindo essa mensagem, já prova esse cuidado que Deus tem tido com a sua vida, com a nossa vida. O fato de eu estar aqui à sua frente também mostra isso, esse cuidado de Deus.
Então, quando nós começamos a louvar a Deus e começamos a fazer esse exercício de ver as pequenas coisas, de ver as coisas que Deus vai fazendo no nosso dia a dia, isso aumenta a nossa fé, isso nos leva a ter uma atitude de gratidão em todos os momentos, sejam bons, sejam ruins, isso edifica a nossa vida, edifica a vida das pessoas que estão ao nosso lado e os leva também a confiar em Deus, a confiar mais em Deus. Mas algumas pessoas, infelizmente, não têm feito isso, não têm tido essa atitude e preferem reclamar e preferem murmurar, e isso traz mais ansiedade, traz mais sofrimento e acaba levando a paz embora. Então, em vez de reclamar, em vez de murmurar, louve a Deus pelo dia, louve a Deus pelo milagre da vida, louve a Deus pelo milagre de respirar, pelo ar que você respira, louve a Deus por isso, louve a Deus pelos livramentos que muitas vezes nós nem ficamos sabendo, por coisas grandes e pequenas, tão simples, que acabam sendo negligenciadas no dia a dia. Na questão do louvor, existe também um outro aspecto, existe uma outra situação, que é o das ações de graças pelo que Deus ainda fará. Coisas que nós não estamos vendo, coisas que nós às vezes nem imaginamos, mas que Deus irá agir, e isso exige uma confiança incondicional, uma confiança que é medida somente pela fé e pela esperança. E aí, como eu disse na quarta-feira, eu volto a dizer hoje, esperança é ter fé e criar uma boa expectativa de que Deus irá agir a qualquer momento. Essa esperança não é aquela esperança de que um dia, talvez, quem sabe, pode ser que Deus faça alguma coisa. Não, é a esperança da dependência, a esperança que nos leva a depender de Deus, tal como uma criança que depende dos seus pais e espera por eles e está certa que eles estarão ali para atendê-la em suas necessidades. É como aquela ilustração do menino no avião, e o menino entrou no avião e sentou nos primeiros assentos, e lá estava o menino assentado, e a equipe de bordo, a tripulação, via o menino ali, tranquilo, pintando um desenho, e de repente aquele avião começou a passar por uma tempestade terrível, e uma turbulência muito grande, e as coisas caíam do porta-malas, e as pessoas se assustavam e se abaixavam, e a aeromoça, preocupada, com medo, se sentou ao lado do menino e falou: "Você quer que eu segure na sua mão? Estou aqui." E o menino gentilmente sorriu para ela e falou: "Não precisa, é o meu pai que está pilotando esse avião." Isso é a certeza, isso é a fé, isso é a esperança que nos leva a depender e ter certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É ter uma boa expectativa, de que Deus tem o melhor para nós e que Ele está conduzindo esse avião em que nós estamos, Ele está conduzindo o avião da nossa vida. Então nós devemos ter essa esperança, que é capaz de agradecer a Deus antes mesmo do resultado, que é capaz de agradecer a Deus por saber que Ele está nos guiando e Ele está nos dirigindo para os melhores lugares, porque Ele tem o melhor para a nossa vida. Então louve a Deus por todas as coisas, louve a Deus por tudo, até por esse momento terrível em que nós estamos passando. Mas, em terceiro lugar, Davi manteve-se firme diante de Deus. Davi manteve-se firme diante de Deus, apesar de todas as coisas, e ele diz: "Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança." Enfrentando a adversidade, o salmista não se rendeu aos que não temiam a Deus. Ele não se rendeu em momento nenhum, e mesmo diante desse sofrimento, mesmo diante do silêncio de Deus, e muitas vezes Deus se silencia, ele não se inclinou para o lado daqueles que não temem a Deus. Ele não se inclinou para o lado dos arrogantes, que aqui são aqueles que serviam aos outros deuses e ficavam zombando dele e diziam mentiras a seu respeito e se orgulhavam dos seus deuses e do seu modo de vida e ficavam ali se orgulhando e ficavam rindo de Davi, mas Davi não se pendeu para o lado deles.
Os arrogantes também aqui podem ser interpretados como aqueles que se orgulham da vida, que levam longe de Deus, que se constituem como adversários do povo de Deus, pessoas que se levantam contra o povo de Deus e que se alegram e se divertem diante das aflições do justo. São pessoas que se levantam em meio a um momento de tribulação, questionando, tentando trazer dúvida, questionando a existência e o agir de Deus. Mas muitas vezes nós nos deparamos com pessoas assim. Pessoas cheias de conselhos que nos levam contra a fé, conselheiros maus que servem para nos afastar do caminho do Senhor. E seus conselhos são mentirosos, conselhos mentirosos. Suas intenções também são mentirosas. Conselhos que nos afastam de Deus, conselhos que nos levam para lugares piores, que nos levam para os abismos, os lamaçais. Cuidado com as vozes que têm se dirigido a você, cuidado com as vozes que você tem ouvido. E hoje nós estamos vivendo num tempo de muitas vozes têm se levantado, e em meio a tanto barulho, cuidado com as vozes que você está ouvindo. Ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. E em resposta, então, a essas pessoas, Davi ensina que bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele está dizendo que quem deposita no Senhor a confiança tem algo muito maior, que é a felicidade, pois alcança graça e alcança favor do Senhor, ainda que esteja naquele poço de perdição, ainda que esteja ali, naquele lugar, ainda que esteja andando pelo vale da sombra da morte, ainda que não veja nada, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja nada, tenha confiança e tenha certeza de que o Senhor está ao seu lado. Deus tem o melhor para os seus filhos e basta que nós saibamos esperar confiantemente no Senhor. Confie no Senhor com toda a confiança. Aqueles que têm essa atitude conseguirão louvar a Deus e se manter firme diante do Senhor. E como diz o verso 5, verão cumpridas nas suas vidas as muitas maravilhas que são destinadas àquele que confia em Deus. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me acompanhando nesse momento, vale a pena confiar nesse Deus. Você que tem passado por lutas, nós que temos passado por tantas lutas, temos passado por tantas dificuldades, por tantos medos, por tantos momentos até de desespero, não desista. Dê graças a Deus por todas essas coisas. Dê graças a Deus porque, apesar de todas essas coisas, Ele está caminhando ao seu lado. Mesmo que muitas vezes você contemple apenas o silêncio de Deus, mas tenha certeza que Ele está ao seu lado. E elas nos darão crescimento e nos darão vigor. E nos levarão a um conhecimento e experiências ainda maiores com Deus. Então, creia que Deus tem o melhor para você. Creia que Deus irá fazer maravilhas na tua vida, que Deus irá fazer maravilhas na vida da tua família e na vida da tua igreja. Que Deus te abençoe. Não temas. Vamos orar. Pai querido, diante da tua palavra, Senhor, eu só posso agradecer a Ti, ó Deus, porque o Senhor é quem nos ouve. O Senhor é quem cuida de nós. Quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor não está alheio a nada que está acontecendo, que o Senhor está pronto a nos socorrer, está pronto a tirar aquele teu filho, tua filha, aquele teu servo, ali daquele poço de perdição, ali daquele charco, ali daquele pântano, ali daquele lamaçal onde talvez esteja, Senhor. Quero te agradecer pela tua presença que é constante na nossa vida, pelo teu cuidado, Senhor. Quero te agradecer porque o Senhor é o Deus que cuida de nós e caminha ao nosso lado. Peço ao Senhor que esteja abençoando agora meu irmão, minha irmã, Senhor, nesses momentos difíceis, nesses momentos de incerteza, nesses momentos em que às vezes o medo, às vezes o desespero, às vezes até a dúvida bate no nosso coração, Senhor, mas quero pedir ao Senhor, ó Pai, que esteja nos fortalecendo, nos firmando e nos guardando, Senhor, e nos dando paciência para que possamos esperar com confiança no Senhor. Eu te agradeço por tudo e por esse cuidado, no nome de Jesus. Amém.
Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que não segue o mau conselho, não imita o pecador, nem o escarnecedor. Antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Ele é semelhante à árvore plantada junto às águas, vive sempre bem seguro, não receia o mal, nem mágoas, dá seu fruto na estação, nunca folhas cairão. Tudo quanto faz prospera, pois tem no Senhor proteção. Mas os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores poderão entrar no paraíso. Só os justos entrarão na celestial mansão. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Estamos chegando a mais um término desse culto, estamos terminando mais uma vez, mais um culto que nós chegamos ao final, já são vários, né? E graças a Deus nós chegamos até o final desse culto, pela graça de Deus. Quero dizer a você que tenha paciência, tenha confiança no Senhor. E eu quero aproveitar também, amanhã é o Dia Internacional da Mulher, então desde já eu quero parabenizar as mulheres, as irmãs da nossa igreja, que Deus esteja abençoando você nas suas lutas, nas suas dificuldades, no seu dia a dia, que você não desista das suas lutas, não desista de ser quem você é e tenha certeza que Deus há de abençoá-la nos teus caminhos, há de abençoá-la no seu dia a dia. Seja uma mulher feliz, seja uma mulher de Deus. Vamos orar, então, terminando esse culto de hoje. Que você tenha uma excelente semana, uma semana de paz, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Tenha certeza que se essa semana for de lutas, e nós sempre temos as lutas, tenha certeza que também será uma semana de vitórias, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia nisso, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer por todos os momentos que nós passamos na Tua presença, que nós passamos aqui, Senhor, pelos cânticos, pelas orações, pela Tua palavra, Senhor, por todas as coisas, ó Deus, pela certeza e pela confiança de que o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor nos conduza nessa semana, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, Senhor, livrando de todo o mal, ó Pai, e nos dando a paz, e nos dando a alegria e a certeza da Tua presença ao nosso lado. Mesmo que venhamos a passar por momentos mais apertados, mais difíceis no vale, Senhor Deus, que nós possamos sentir que a Tua mão e o Teu cajado nos acompanha, nos dá direção. Obrigado, Senhor, por esse cuidado, Pai, e abençoa o Teu povo dando paz e alegria. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o Pai, e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença de Deus, e dá um abraço aí quem está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, eu estou te abraçando agora, sinta-se abraçado pelo pastor. Uma boa semana para você.